Olá, eu sou Vilmar. Eu sou a Aline e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Descomplicando a Saúde da Mulher, onde falamos sobre esse tema de forma descomplicada, educativa e holística. Lembrando que aqui o objetivo é educar e de forma alguma substituir uma consulta. Então, se você tem alguma dúvida ou alguma queixa importante, tem que procurar um especialista. E hoje nós vamos abordar corrimento genital. Corrimento, estou com corrimento. É doença? Aline, corrimento. Essa é uma ótima pergunta, porque olha, o que eu recebo no consultório de mulheres em todas as idades, em todas as faixas etárias, queixando de corrimento há 1 mês, 2 meses, 6 meses, ou desde o início da vida, que incomoda muito e acha que tem alguma doença. Então é importante falar que a mulher vai ter sempre secreção vaginal, principalmente quando ela estiver durante a menstruação, ou seja, durante o período em que ela menstrua, que a gente chama o seu período fértil, ou durante a menacme, que é um termo um pouco mais específico. E por que a mulher vai ter essa secreção? Por inúmeros motivos, mas mais para lubrificar aquela região. E essa secreção, ela vai variar de quantidade e de característica de acordo com algumas situações. A primeira delas é a fase do ciclo em que a mulher se encontra. Então, a gente sabe que, de acordo com a passagem do ciclo menstrual, ela vai tendo alguns sintomas. Tem mulher que tem muita TPM em algumas fases, tem mulher que tem muita dor na mama. E a secreção vaginal também vai mudando, porque ela tem uma influência muito grande dos hormônios. Tem hormônio que deixa a secreção mais fluida, transparente, em maior quantidade, e tem hormônio que deixa a secreção um pouquinho mais branca, mais densa. Mas essa mudança não quer dizer que tem nada de errado. É só um sinal de que seu corpo está funcionando como ele deveria, está tendo a produção de hormônio de forma adequada. Outra coisa que também pode mudar bastante essa secreção, Vilmar, são os hábitos que as mulheres têm, né? Tem mulher que faz muita ginástica com roupa apertada, tem mulher que às vezes faz algum esporte na água. Tem mulher que em algum momento usou uma roupa um pouco mais grossa. E a região ali genital, ela também tem pele, tem lugar que sua, tem glândulas de suor. Isso tudo também vai contribuir para a região da secreção, para aquela sensação de que a calcinha está sempre molhada. Mas isso não necessariamente é algo ruim, que tem algo de errado. Então, a gente precisa orientar as mulheres a conhecerem o próprio corpo e entender que o fato da calcinha ficar molhada durante o dia não é algo de doença. Mas a gente também tem que orientar o quê, doutor? É importantíssimo os hábitos de higienização, a boa higienização da região íntima da mulher, da vagina, da vulva. Então, quando a mulher vai no banheiro, saber fazer a limpeza de frente para trás, nunca de trás para frente, para evitar o quê? Evitar a contaminação da região anal com a região vaginal. O uso da duchinha adequada, saber se deve ou não fazer a limpeza íntima da vagina. Porque quando você faz a lavagem da vagina, que era um hábito muito comum no passado, você está alterando todo o pH da vagina e todo o micro-organismo, as bactérias da vagina. Isso altera o quê? A defesa vaginal. Então, esses hábitos, que parecem hábitos simples, que devem ser ensinados para a criança, para a menininha que começa a fazer a sua higienização, são muito importantes, porque vão fazer a prevenção das infecções vaginais. Mas, falando em infecção vaginal, o que nós temos que ter em mente é a vagina, gente, ela é rica em bactérias. Como a boca é rica em bactéria, como a pele é rica em bactéria. Só que existe um equilíbrio entre estas bactérias. E é esse equilíbrio das bactérias presentes na vagina, principalmente os lactobacilos, que faz com que você tenha uma flora vaginal normal e tenha essa secreção que seja fisiológica. Só que pode acontecer um desequilíbrio desta flora vaginal. E se nós tivermos um desequilíbrio desta flora vaginal, você pode ter o corrimento como doença. E quais são essas situações? O que ela pode sentir, Aline, como ela tem esse corrimento que pode ser uma doença?
Realmente, a gente comentou até agora que a gente tem secreção vaginal e que, na maioria das vezes, é uma secreção normal. No entanto, se essa secreção ela começar a adquirir uma coloração diferente, ela tiver um cheiro mais forte, como eu comentei anteriormente, pode ter porque a mulher sua. Então, se ela fica o dia inteiro com a roupa, né, abafada na região, pode ter um cheiro mais forte, mas geralmente é um cheiro que a gente fala bastante que lembra peixe podre, é um cheiro que às vezes ela sente até de roupa, ela não precisa nem tirar a roupa para sentir. Se vem associado a uma coceira importante, a uma ardência importante, a quantidade aumentada da secreção, aí precisa procurar um especialista para ser examinada e a gente conseguir fazer um diagnóstico adequado. Tomem cuidado com o uso de medicamentos sem a indicação médica. O fato de você ir na farmácia e comprar um medicamento que você usou anteriormente fez bem, porque você pode estar fazendo um tratamento não bem orientado, não vai conseguir tratar de forma adequada, e isso ainda pode dificultar um tratamento adequado no futuro, porque a gente acaba deixando as nossas bactérias que estão crescendo mais do que elas deveriam, elas ficam resistentes aos tratamentos. Então, apesar de ser muito desconfortável esse tipo de sintoma, o ideal, então, se não conseguir passar com o seu próprio médico, tente ir ao pronto-socorro, mas tenha uma avaliação médica e evite de usar as medicações por conta própria. E falando nesse abafamento da região, o que eu pego muito também são as pacientes, em momentos que elas sentem que a calcinha está ficando um pouco mais úmida, mais molhada, elas começam a usar Carefree. E isso é o terror do ginecologista. Por quê? Porque elas compram e falam assim, é aquele Carefree que respira, que ajuda a pele a respirar. Não existe isso. O Carefree vai abafar a região vaginal já é uma região úmida, quente e escura por si só. Quem que adora tudo isso? Um fungo. Então, se você ainda coloca um Carefree que abafa ainda mais e deixa mais quente esse lugar, você predispõe para que esse fungo cresça com mais facilidade e você fique ainda mais suscetível a um corrimento patológico, que um dos principais que a gente conhece e que a mulherada também já conhece, né, doutor? Não precisa nem falar que elas já conhecem, que é o quê? A candidíase. A candidíase, gente. A candidíase é aquela que tá sempre ali no pé da mulher. Tem mulheres que têm com muita frequência, mulheres que são sortudas e não têm com tanta frequência. E o que a gente pode falar um pouco da candidíase para o pessoal? Então, a candidíase é uma infecção oportunística, não? Ela vai aparecer quando você tiver uma alteração da flora vaginal, você tiver um desequilíbrio deste bioma vaginal, você vai ter a proliferação da cândida, não? E aí tem vários tipos de cândidas, a mais frequente é a cândida albicans, mas é facilmente tratada. Pode ser tratada por comprimido via oral, por uma aplicação via vaginal, mas o que a gente tem que chamar atenção, e vocês têm que saber, que isso não é doença sexualmente transmissível. Porque as pacientes ficam muito preocupadas, doutor, estou com doença sexualmente transmissível, recebi esta bactéria de um parceiro sexual, foi o meu marido, foi o meu parceiro, e deixa a gente numa situação, às vezes, de saia justa, não, Não, Aline? complicado. E a gente não pode deixar a candidíase terminar em relacionamentos. Relacionamentos podem terminar por outros motivos, mas a candidíase não pode ser a culpada, tá? Então, não se preocupem que realmente candidíase já faz parte da flora vaginal da mulher e por algumas situações, como ficar muito com a roupa molhada, agora tá chegando o verão, mulherada, então tomem cuidado, não fiquem com o biquíni molhado o tempo inteiro na praia. Se for ficar o dia inteiro na praia, leva uma parte de baixo a mais extra e troque para não ficar com aquela região úmida por muito tempo. Evitem usar roupas muito apertadas, principalmente roupas grossas. Mulheres que têm a candidíase de repetição, deem prioridades para usar saias, vestidos, dormir sem calcinha, dá preferência para calcinha de algodão, que é um tecido que ajuda a região a respirar com facilidade, evitar calcinha fio dental no dia a dia. Pode usar? Pode usar também, né? A gente é filha de Deus, precisa usar às vezes uma roupa que aperta um pouco mais e pode marcar calcinha. Mas no dia a dia, a gente evita de usar porque ela também vai irritar a região e pode machucar. Então dá preferência para calcinha de algodão. E Aline, e os absorventes internos? Eles podem
favorecer uma infecção genital, uma infecção vaginal, ou não tem relação nenhuma? Não, eu acho que o maior cuidado que a gente tem que ter com os absorventes em geral é lembrar que na menstruação a mulher está também com um momento mais vulnerável regional. Ela está tendo a saída de sangue muda o pH genital e pode favorecer também o crescimento de algumas dessas bactérias. Então, se eu fizer um cuidado adequado, como que é um cuidado adequado? Fazer a troca dos absorventes no tempo adequado. Então, a gente sabe que absorventes normais, aqueles de aba que a gente gruda na calcinha, o ideal é trocar a cada 3, 4 horas. Absorventes internos é o mesmo pensamento. Coletores menstruais também, trocar a cada 3, 4 horas, tá bom? Por quê? Porque assim a gente evita que aquele sangue fique acumulado por muito tempo e, consequentemente, diminui o risco para que as infecções vaginais aconteçam nesse período. Ótimo, então. Não, Aline, eu acho que conseguimos responder as perguntas. E quais são os 3 pontos importantes da nossa apresentação então, de hoje? Então, terminando por hoje, a gente tem 3 pontos muito importantes, chaves, para comentar com vocês. 1. Secreção vaginal é normal que a mulher tenha, na maioria das vezes é fisiológico e a gente só precisa orientar a paciente para que ela conheça o próprio corpo. 2. A higiene íntima é essencial no dia a dia da mulher, especialmente se a gente está falando em prevenção de corrimento patológico, ou seja, de doença. E 3. Se o seu corrimento ele mudar de coloração, adquirir um cheiro muito forte, vir associado a coceira, dor local ou algum outro incômodo, tem que passar num especialista para ser avaliada presencialmente. Ótimo. E a gente não pode esquecer, então, Então, ó, se você gostou aqui do nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa aqui embaixo alguma coisa, alguma curiosidade, alguma pergunta que você não entendeu. Você faz sua higiene adequada? Você já sabia dessas dicas de higiene ou não tinha a mínima ideia? E claro, deixa o seu like aqui no nosso vídeo, que vai ajudar muito o nosso canal. E a gente se vê na próxima. o like é muito importante. Por favor, Sim. deem o like. Tchau, até mais!